Oi, gente. Tá dando pra ouvir? Tá ouvindo bem? Dá um ok aí se estiver ouvindo bem, gente. Se vocês estão me vendo. Se tá tudo bem aí, se tá dando pra ouvir, se tá dando pra ver legal. Pra gente poder começar daqui a pouco. Só esperar um minutinho, dois. Oi! Oi, Bela, Isa. Oi, Audi. Vamos lá. Então, gente, hoje era a live que eu tinha combinado desde 2 semanas atrás que eu ia fazer, que eu ia falar por que eu não vou mais fazer residência, por que eu tomei a decisão, o que eu vou fazer a respeito disso, o que eu vou fazer para trabalho, porque muita gente entrou aqui por causa do Bruno e lá eu tinha falado que eu não ia fazer mais residência. E aí no dia muita gente me mandou perguntando se eu tinha desistido da medicina, se eu tinha me arrependido de fazer medicina, só porque eu não vou fazer residência. Então eu tinha combinado que eu ia falar isso, tinha várias pessoas me mandaram mensagem, gente que faz medicina, que já fez medicina, tinha uma namorada de uma pessoa que faz medicina que queria conversar sobre isso porque queria iluminar a cabeça do namorado. Então eu decidi fazer essa live hoje. E eu acho que essa live não serve só pra quem faz medicina, ou quem fez medicina, ou quem conhece alguém que faz medicina. Porque eu acho que esse é uma ideia geral que me trouxe a pensar sobre isso, a mudar de ideia, que serve pra muitas outras profissões, porque eu acho que esse caminho, essa coisa, vale pra muita gente. Então eu vou começar. Eu botei uma colinha aqui só pra eu não me perder. Então, assim, eu acho que... Eu acho não, né? Existe uma doutrinação muito grande sobre os caminhos que a gente tem que ter nas profissões. Não só nas profissões, mas na vida em si, né? Tem aquela coisa, você tem que terminar a escola e se você não passar no vestibular de primeira, você faz cursinho, e aí você vai fazer a faculdade, e aí ou você vai fazer mestrado, doutorado, ou você vai fazer concurso público, ou então você vai entrar numa empresa, ou então você tem que passar na OAB, enfim, aquela coisa assim, parece que você sabe o caminho, tipo assim, você sabe não, existe um caminho que você tem que seguir, você tem que seguir esse caminho, e se você não continuar sempre fazendo essas formações institucionais, você não vai ter sucesso na vida, que é hoje totalmente caiu por terra isso, sabe, se você lê O Pai Rico, Pai Pobre, ele fala justamente disso, se você lê várias outras coisas a respeito disso, você vai ver que isso já caiu por terra, né? Não existe só uma maneira de fazer as coisas, e ainda mais, assim, nos últimos 10 anos, com esse boom que a internet fez, que mudou os modos de produção, que todo mundo hoje trabalha com coisas que a gente, há 10 anos atrás, nem imaginar que seria possível, entendeu? Então a gente tem que repensar, assim, será que eu preciso fazer as coisas desse jeito? Quem foi que disse, né, aquela frase? Que só existe uma maneira. Porque tá escrita onde? Entendeu? Testaram outras maneiras. Há muitos anos atrás saiu uma pesquisa que falava das profissões que vão se acabar, que daqui a 5, 10 anos não vão mais existir, que vão surgir novas demandas. Então, assim, tem gente que hoje está começando uma faculdade que daqui 5, 10 anos 80% das pessoas não vão trabalhar com esse tipo de profissão mais do mesmo jeito que elas trabalham hoje, entendeu? As coisas estão mudando numa velocidade extraordinária, muito rápida. Então, assim, eu não acho que exista só um caminho que você tem que seguir para profissão nenhuma. Então, às vezes, você não precisa fazer faculdade. Às vezes, você está desperdiçando o seu tempo, perdendo oportunidades. Mas a gente tem aquela cabeça da classe média de que, tipo assim, não, você tem que fazer faculdade, você tem que ter uma formação superior, que você tem, e eu não acho que tenha. O ponto principal é esse, eu não acho que tenha. Entendeu? Então tudo começou por aí. Eu não acho que exista uma necessidade, assim,
absoluta de fazer as coisas do jeito que as pessoas dizem. Muita gente diz que tem que fazer. Não, não acho. Eu acho que existem milhões de opções. Hoje em dia, então, existem centenas, milhares de opções. E essa é a primeira parte. Agora eu vou passar para a segunda parte, que era assim, os novos meios de produção. Sabe aquelas revoluções que tiveram, que mudaram totalmente a forma das pessoas trabalharem hoje? Hoje tem gente que trabalha só com Instagram, hoje tem gente que trabalha só com YouTube, hoje tem gente que trabalha dentro de casa, sabe, aquela coisa de que a mamãe tem que sair para trabalhar, tem que ir para uma empresa trabalhar para uma pessoa, ou que tem que ir para um banco, ou que tem que ir para uma grande nacional. Gente, as coisas mudaram completamente, não existe mais isso, sabe? Eu acho engraçado porque assim, antes de eu fazer medicina, eu fiz 1 ano e meio de engenharia civil, porque eu não passei de cara em medicina e eu passei em engenharia e eu fui fazer. Meu pai é engenheiro, minha mãe é arquiteta e aquela coisa, eu tava fugindo do cursinho de tudo quanto é jeito, então eu fui fazer engenharia. E isso foi em 2010. Em 2010, sabe, tava aquele boom da indústria, do mercado imobiliário, todo mundo falando que engenharia ia ser a profissão do futuro, que ia ter muita coisa. Gente, antes da turma que começou em 2010 se formar, já tava na ladeira abaixo. A construção civil já tava em decadência, ninguém tinha mais emprego, era um monte de construtora caindo e entrando em falência. Então assim, as coisas estão mudando muito rápido, numa velocidade muito rápida. Então assim, a gente tem que mudar também. Se a gente não continuar se inovando, se a gente não continuar economizando tempo, investindo o nosso tempo no que vale a pena, porque eu acho que o nosso bem mais valioso é o tempo, sabe? A gente tem que pensar que tudo ou estou desperdiçando tempo ou estou fazendo um bom investimento de tempo. Isso que eu estou fazendo é um bom investimento? A gente tem que sempre pensar nisso. E a grande parte das formações superiores institucionais que a gente fala, né? Que você tem que entrar numa faculdade, uma universidade, ou então fazer residência no hospital, ou então fazer um mestrado, um doutorado, você gasta muito tempo fazendo coisas que não necessariamente estão te fazendo ficar melhor, evoluir, se capacitar, entendeu? Então, eu acho, pra mim, a residência foi isso, entendeu? Hoje em dia, me diz aí, quando você quer ir para um médico assim, top, você pergunta pros seus amigos, você olha no Instagram, né? Cara, isso é muito louco, sabe? Os médicos tops do Instagram, as nutricionistas tops do Instagram estão sempre com agendas lotadas. E não necessariamente é o cara que fez residência, não sei quantas especializações, mestrado, doutorado. Não, não é. É a pessoa que está conseguindo mostrar conteúdo, é a pessoa que está se colocando aí na frente, que está se mostrando para o mundo. São essas as pessoas que estão lotando a agenda. Isso é muito louco, né? Porque se você fosse há 10, 15 anos atrás, tinha um médico de família. Era um médico que cuidava do teu pai, da tua mãe, do teu avô. E era nesse médico que você ia. E aí ele ficava o quê? Os pacientes iam passando, né? O médico ficava, aí ia nascendo uma nova geração e o médico ia acompanhando a família. E aí, quando o médico ia se aposentando, ele passava os pacientes pro filho, pro sobrinho. Gente, hoje em dia não acontece mais isso. Hoje em dia você quer um médico top, você quer aquele médico que tem um Instagram bombado, você quer aquela pessoa assim que... É assim que as pessoas... Quem é esse médico aí? Aí eu acho engraçado, né? Quando você... eu tô fazendo o programa no aniversário do meu filho, né? Aí tipo assim, mas essa boleira é boa? Qual é o Instagram dela? Gente, hoje a maneira de você conhecer o trabalho de uma pessoa pelo Instagram... Você pergunta, mas ela tem Instagram? E você vai lá e fuça o trabalho dela, vê se você gosta da cara da pessoa, vê se você gosta do produto da pessoa, como é que ela aborda um tema. Então, gente, as coisas estão mudando muito e mudando muito rápido. E assim, isso é uma coisa que a gente tem que botar em pauta, né? Que a gente tem que pensar que talvez... Eu fazendo residência, eu tô falando de mim, né? Mas talvez eu fazendo residência, eu teria que gastar pelo menos uns 3, 4, pelo menos 4, 5 anos, pelo que eu tava pensando em fazer, de coisas, de anos que eu estaria ganhando muito pouco, porque é 3 mil mais os descontos, trabalhando exaustivamente, pelo menos mais 100 horas semanais, dependendo da residência até mais. Eu não teria como trabalhar por fora e eu tenho filho. Então, assim, eu não teria como criar meu filho, simplesmente assim. Outra pessoa ia ter que criar. Eu ia chegar em noite, ele ia estar dormindo. E aí, o que eu ia fazer?
Não ia ter momento, não ia ter tempo pra ele, e não ia ter tempo pra mim. E assim, dessas 100 horas semanais que eu estaria na residência, ou então que você estaria fazendo um mestrado, ou um doutorado, ou uma outra formação dessa, quanto de fato dessa carga horária você estaria realmente sendo utilizada efetivamente para você virar um profissional melhor? Eu acho que muito pouco. Eu conheço a rotina, eu conheço a residência. Quando a gente faz medicina, a gente tem contato com residentes, a gente sabe como é que funciona, meus amigos estão fazendo, e muita coisa que se faz é assim, extremamente burocrático, sabe? Para cumprir carga horária, para cumprir tabela, porque alguém disse que tinha que estar ali. Mas assim, eu tô de fato realmente aprendendo a ser uma médica melhor? Eu tô de fato realmente tendo conhecimento? Eu tô de fato realmente crescendo? Me botando na frente, criando laços com os meus futuros pacientes? Não. Eu não acredito nisso, entendeu? Então, pra mim, não faz sentido mais. Eu também não posso dizer assim, quer dizer que então que residência não serve pra nada, quer dizer que vamos jogar fora isso que não presta. Lógico que não, não tô dizendo isso. Até porque existem formações médicas que só com residência. Pelo amor de Deus, você não vai no neurocirurgião que estudou por fora. Não dá. Existem algumas especialidades que ainda é a única maneira de você realmente aprender e botar a cara. Então, tipo assim, eu não posso dizer que nenhum médico precisa de residência. Isso não faz o mínimo sentido. Lógico que a residência tem seu espaço. Eu tô dizendo que na minha realidade, pra minha concepção, o que eu queria fazer? Eu queria fazer saúde da mulher, eu queria fazer ginecologia e obstetrícia. Existem milhares de opções e cada mês que se passa, mais opções vão surgir porque mais pessoas não estão entrando na residência porque são um número limitado de vagas e o mercado vai ter que abraçar essas pessoas de alguma maneira, e já existe isso, já tem um mercado grande de especializações que você não precisa se submeter ao processo de entrar numa residência, que é um concurso público. Uma residência é um concurso público, então você tem que dedicar muitas horas de estudo para isso, para poder você entrar. E existem especializações que você não precisa. Não por isso elas são menos eficazes, menos boas, de menor qualidade. Não, de jeito nenhum. Elas só são outra maneira, tipo faculdade pública e privada. Não tem como comparar você entrar num vestibular de uma escola pública para uma privada. Tô dizendo que a privada é muito fácil de entrar? Não tô dizendo isso, eu tô dizendo que é mais fácil, todo mundo sabe disso, a gente não precisa discutir a respeito disso. E a especialização é do mesmo jeito, entendeu? Tem vaga pra todo mundo, praticamente, sempre vai ter mais vaga. E cada mês que passa vai ter mais gente, vai ter mais opção. Então, assim, botando isso em ponto, acho sim que a residência tem seu papel, tem seu lugar, tem muitas especialidades que se você for fazer ainda não tem pra onde você correr, você vai ter que fazer residência, você vai ter que se submeter a isso, mas pra mim não. Eu nunca fui aquela pessoa de que fala assim, ai meu Deus, eu só vou ser realizada e feliz se eu fizer isso. Não, não sou assim. Eu tenho muitas opções. Eu sei que existem muitas coisas que eu gosto de fazer e que eu seria feliz e realizada fazendo muitas coisas diferentes. Então não, eu não preciso fazer residência porque existem especializações que podem me satisfazer. Me fazer ser uma médica melhor e fazer ser uma médica de ponta sem precisar da residência. Mas eu acho importante falar isso, né? Porque também hoje, com essas coisas das mídias sociais, tem muita gente falando sobre muita coisa. E aí sempre pergunta assim, comentários em outros perfis, né? Perguntando assim pra Lara, por exemplo, a Lara que é nutricionista, você não se incomoda de tanta gente falar de nutrição sem ser nutricionista? Ela fala, não, eu concordo. Eu acho que assim, uma pessoa não precisa fazer faculdade de nutrição pra saber falar de nutrição. Mas uma pessoa precisa fazer faculdade de nutrição para prescrever uma dieta, por exemplo. Médicos não podem prescrever dieta, a gente não aprende a prescrever dieta. O que a gente aprende a fazer é dar orientações nutricionais, que são uma coisa totalmente diferente. Apesar de que eu poderia aprender a prescrever dieta estudando sozinha, poderia aprender, mas eu não poderia exercer, porque a gente tem no Brasil os conselhos das profissões que eles regulamentam a atividade de cada um dos profissionais. Então o médico não pode prescrever dieta. Tanto que me mandaram uma mensagem, Carol, me passa uma dieta aí. Eu queria saber esse negócio dos macros, quanto de proteína, quanto de carboidrato. Eu não posso fazer isso, eu nem sei fazer isso. Se eu estudasse eu poderia aprender, mas eu não posso fazer isso. Tá? O Conselho de Nutrição e o Conselho de Medicina faz essa regulamentação dizendo que não pode.
Mas assim, falar de nutrição, falar de saúde, falar de dieta, falar de alimentação, lógico que eu posso, lógico que eu devo. Pô, é infinita a quantidade de doenças que são possíveis de ser manejadas, que devem ser manejadas com uma orientação nutricional adequada. Diabetes, então, síndrome metabólica, que, tipo assim, hoje em dia todo mundo, sabe, é um absurdo a quantidade de gente. E, gente, a primeira coisa que a gente aprende numa aula de tratamento de diabetes é que cuidar da alimentação é muito mais efetivo do que qualquer tipo de medicação. Qualquer tipo de medicação. Então, como é que eu, médica, que minha maior arma para poder controlar uma doença é a alimentação e eu não vou aprender sobre isso? Faz o mínimo sentido. É lógico que eu posso falar de alimentação, é lógico que eu posso falar de saúde, e é lógico que eu posso falar, mas eu não posso prescrever dieta. Não posso e não sei. Entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes podem ter a ideia errada de quando eu falo assim de que residência não vale a pena pra mim. Por todas essas coisas que eu enumerei durante a live, entendeu? Eu acho que não é não acho que seja um tempo bem investido, sabe? Eu acho que existe uma carga horária exorbitante que nunca foi testada para saber se aquela carga horária é suficiente ou necessária. Porque, assim, muitas horas a gente vai estar simplesmente fazendo papel burocrático, preenchendo ficha, completando isso, e não necessariamente investindo em aprendizado médico. E ninguém testou essa carga horária. De nada. Em curso nenhum. Alguém bolou essa ideia de que precisa de não sei quantas cadeiras, falando... Não sei... Tanto que os cursos não são iguais. Se você for procurar a grade curricular dos cursos de medicina, não são iguais. Quer dizer que um cara é menos médico que o outro porque não teve uma cadeira de anestesia? Lógico que não, gente. Até porque quando tu tá recém-formado, tu não vai sentar num banco de anestesista pra anestesiar ninguém pra cirurgia, entendeu? Então, esse é o ponto. Para algumas especialidades médicas precisa sim, porque você não vai botar sua cabeça numa mesa de cirurgia para um neurocirurgião mexer no seu cérebro que não teve a formação acadêmica adequada, né? A gente aí não tem como dizer que ele vai se formar bem só estudando ou só acompanhando outro médico. Não funciona desse jeito. Mas para o que eu me proponho a fazer, existem outras alternativas. A gente escolhe fazer residência porque é a regra, e nenhum de nós pensa sobre o futuro. Por exemplo, será que o especialista será realmente importante no futuro? Pois é, eu tava falando isso no início da live, né? É a regra, tipo assim, falaram pra gente que a gente tem que fazer escola, vestibular, faculdade, residência, pra algumas pessoas mestrado, doutorado, você continuar nesse caminho. Mas, gente, por que a gente tem que continuar nesse caminho? Por que a gente tem que fazer esse caminho? Não existe um caminho melhor? Um caminho mais eficiente, um caminho onde você vai aprender mais e melhor, mais eficiente e continuar fazendo outras coisas que você quer? Eu acho que existe uma gama enorme de caminhos possíveis, entendeu? E aquela coisa assim, já tem médico pra caramba. Já tem médico pra caramba. Tem sempre aquela notícia, faltam não sei quantos médicos no Brasil. Mas, gente, especialista tem muito, porque todo mundo é especialista, entendeu? Todo mundo quer fazer especialidade, mas será que é esse que é o médico que a gente precisa? Será que é esse que é o médico que tá faltando? Não é. Por quê? Porque o especialista, o ultra especialista, o ortopedista do dedo mindinho do pé esquerdo, ele não vai pro interior. Ele não vai pra cidade pequena, que é lá que tá faltando médico, entendeu? É lá que não tem. Mas se você for pra São Paulo, tem muito mais médico do que teoricamente é a proporção desejada, necessária, entendeu? Mas ginecologista obstetrícia, entra aí no plano de saúde e vai lá na lista dos afiliados e olha a quantidade de ginecologista obstetrícia. Tem muita gente, tem muita opção. E trabalhando cada vez mais e recebendo cada vez menos, porque os planos pagam muito mal, entendeu? Antigamente tínhamos que ter muitos especialistas em todas as cidades, hoje as pessoas se conectam. Pois é, então tipo assim, você quer sempre ir no melhor médico, no melhor especialista, então às vezes quando você tem um problema mais sério, que você vai num cara top, você vai fora, você vai procurar uma outra opinião, e hoje com a telemedicina, que já é uma coisa assim real, já é real, não é futuro. Aqui no Maranhão, que enfim, tem telemedicina. Tem gente fora de outros países dando aula e dando consultoria e falando o que fazer com cada um dos nossos pacientes
de lá, sem gastar nada, usando internet. Existe cirurgia, gente, que está sendo feita à distância. Existe robótica hoje. Tem um robô dentro da sala, operando, sendo comandado por um médico à distância. Por um médico que não está nem no mesmo país. Então, assim, cara, não precisa. A gente não tá em escassez de especialistas, não. Muito pelo contrário, a gente tá com escassez dos básicos. Entendeu? Daquela pessoa que faz tudo, que cuida do básico e que só tem que encaminhar a encrenca. Então, assim, às vezes a gente o que tá necessitando hoje, o mercado precisa hoje, não é o que você vai estar quando você fizer. Porque o mercado precisa de uma coisa hoje, mas até você terminar sua formação é daqui a 4, 5, 6 anos. O que o mercado vai precisar daqui a 6 anos não é mais o que precisava hoje. Então, assim, você vai estar 6 anos, 5 anos, 4 anos, 3 anos se dedicando para chegar no lugar, e quando acabar esse tempo, talvez não precise mais de você. Não daquele jeito. E aí? O que a gente vai fazer? Entendeu? É exatamente aquela coisa que eu tava falando da engenharia. Em 2010, todo mundo precisa de engenheiro, isso e aquilo, é a profissão do futuro. E quando deu 3 anos depois, 4 anos depois, ou seja, antes do cara se formar, não precisava mais de ninguém, porque tava todas as construtoras em falência. Então, assim, a gente não sabe exatamente, lógico, né? A gente não tem como prever o que vai precisar daqui a 3, 4, 5 anos, mas com certeza não é o que tá precisando hoje. E hoje já não tá precisando desse bando de gente que tá fazendo residência. Então, assim, eu não acho, por todas as coisas que eu quero na minha vida, por todos os objetivos, que residência seja a melhor escolha. Existem outras formas de eu me capacitar, de eu me formar em menos tempo, mais eficiente e tornando mais próximo do que o mercado precisa, tá? Deixa eu só olhar minha colinha aqui pra ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Então, assim, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. E é só falando assim que eu não acho que residência vai acabar. Não acho que vai acabar hoje, não acho que vai acabar amanhã. Eu acho que só que às vezes a gente bota a nossa viseira. Aquela viseira de que existe só uma maneira de fazer as coisas, só um caminho a seguir. E eu não acho que seja assim. Eu acho que existem milhões de opções. Milhões de opções. Isso não tá só na medicina. Tá, manda, pode deixar, vou deixar salvo assim. Eu não acho que exista só uma opção pra todo mundo, pra todas as áreas, pra todas as profissões. Eu acho que cada vez mais a gente vê pessoas que fizeram faculdade e que são bem-sucedidas e não estão mais exercendo na área que se formaram na faculdade. Porque muitas coisas não precisam mais, não tem mais utilidade, existe uma necessidade absurda que o mercado tá mostrando pra gente que a gente não aprende dentro da faculdade. Então, se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer falar mais alguma coisa, manda aí, vamos responder. E não sei se você... Sim, siga o Ítalo. Inclusive, comecei a seguir ele tinha menos de 10 mil seguidores e em menos de 2 meses ele tava com 200, 300 mil. Ele é eu queria até citar isso, né? Ele é um exemplo legal disso. Tipo, ele é psiquiatra, ele se formou, ele fez residência, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fazia consultório. E ele começou um projeto que era A Melhor Família do Mundo, que começou no ano retrasado, que era uma coisa assim que... Isso é minha impressão, tá? É minha impressão. Era um projeto com um objetivo e que esse projeto foi se transformando no caminho e virou no que é hoje, que é tipo assim, uma coisa... deu um boom porque ele encontrou um nicho e uma necessidade. E, gente, hoje ele é o top, ele tá bombando e sendo isso. Não é porque ele atende consultório, não. É porque ele tá fazendo curso online, é porque ele tá fazendo, oferecendo conteúdo de graça, oferecendo capacitação para as pessoas, evolução. Porque hoje tudo se encontra na internet. Tudo se encontra na internet. Você não sabe fazer uma coisa? Você bota no Google. Você não sabe cozinhar uma coisa? Você bota no YouTube. E vai ter milhões de opções. Hoje, isso tá fadado ao fracasso. Quem cobra muito por ensinar a fazer certas coisas, daqui a pouco não tem mais. Por quê? Porque no YouTube tem tudo de graça, gente. Porque no Google tem toda a informação de graça. Então, assim, não faz sentido você cobrar exorbitantemente por certos serviços hoje em dia. Não faz.
É importante ele ter feito consultório? Claro que é importante. Ele cresceu naquilo, ele se formou pessoa, mas, pô, o Ítalo fez isso 10 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, entendeu? Hoje em dia ele tá... Pô, a fonte de renda dele principal com certeza não é mais o consultório, né, gente? Deixa eu só rolar aqui pra ler o que as pessoas estão falando. Tem uma amiga que é advogada no diploma e na prática tá ganhando Rio de Janeiro como boleira, que é o que ela ama. Nossa, o que a gente tá mais vendo hoje nas redes sociais são pessoas que mudaram de profissões e que estão se dando muito bem e que hoje em dia estão se dando muito melhor porque estão nas redes sociais. Porque enche de cliente de arquitetura e de psiquiatria e de nutricionista e de médico. Por quê? Porque estão nas redes sociais, botando a cara, fazendo conteúdo, gerando coisas de graça. Porque hoje o negócio é assim, gerar coisas de graça, pra você atrair as pessoas pro seu nicho, pra depois você ganhar isso de alguma outra forma. Entendeu? Quem cobra por tudo que faz hoje em dia, daqui a pouco não vai dar mais nada, não. A residência é ótima para o serviço, por várias razões. Estimula os profissionais, gera suporte melhor aos pacientes. Mas, convenhamos, fundamentalmente é mão de obra barata. É isso assim. Tipo, eles pagam muito pouco pro residente pra fazer o trabalho inteiro do serviço, pra tocar o serviço, que nem a gente chama, né? Na medicina a gente fala isso muito, a gente tá tocando serviço, a gente tá aprendendo? Não necessariamente, na verdade, muito provavelmente não. Entendeu? A gente tá tocando serviço, a gente é uma mão de obra barata, porque a gente tá fazendo muitas vezes o trabalho do médico, o trabalho da secretária, o trabalho da pessoa que devia cobrar o exame se já tá pronto, e ganhando muito pouco e não necessariamente saindo de lá e recebendo esse investimento de tempo em volta em conversão monetária, tá? Porque não tá. Porque ele sai de lá assim, ninguém conhecer ele, e ainda mais quando você vai pra outra cidade, você volta, não necessariamente as pessoas te conhecem pra te encaminhar, as pessoas, os clientes, pacientes não te conhecem, então, sabe, não dá mais pra mim não. Eu não sei, aí a pessoa pode pensar assim, sim, Carol, e tu vai fazer o que agora? Eu não tenho assim fechado ainda exatamente o que eu quero fazer, eu sei onde eu quero chegar. O caminho até lá eu ainda tô vendo, porque existem milhões de outros fatores que interferem nisso, mas eu quero fazer especialização. Eu quero fazer essas especializações que tem no Albert Einstein, que é um hospital top, ponta de linha, entendeu? Que é tipo, uma vez por mês eu tenho que ir pra ir lá, e nos outros, todos os dias eu vou estar aqui, exercendo a minha profissão, ganhando cliente, e aqui no Instagram botando a minha cara pra vocês me conhecerem, pra gente conversar, pra gente discutir, pra gente pensar, pra gente evoluir como pessoa, como médico, como tudo que a gente precisa, entendeu? E eu acho que isso envolve todas as profissões, sim. Todas as outras profissões. Eu não vejo nenhuma profissão hoje em dia que se você não meter a sua cara aqui e falar, você não vai crescer. Entendeu? Como profissional. Ou que não existam outras alternativas de capacitação e de especialização fora essas institucionais que requerem da gente um investimento de tempo muito grande e não necessariamente dando um retorno financeiro e de capacitação. Essa é a minha ideia. Eu não sei se eu fui completamente clara no que eu queria falar, entendeu? Mas é isso. O que eu acho é que não existe só um caminho pra gente seguir na vida. E isso para todos os âmbitos, pro âmbito profissional, pro âmbito pessoal, para tudo. Eu acho que a gente tem milhões de opções para sempre, sempre e em tudo. Às vezes existem alguns fatores na nossa vida que limitam, que eu não acho isso ruim. Ponto A. Que nem o Ítalo fala às vezes, ter muita opção é ruim. Porque você acaba não sabendo. Ter 2 ou 3 opções é a melhor coisa da vida, porque você não tem que pensar muito, entendeu? Você pesa os prós e contras aqui rapidinho e você consegue decidir. O problema é quando você, ai meu Deus, existem tantas coisas que eu poderia fazer. Aí fica mais difícil, né? Quando a gente tem responsabilidade, quando a gente tem que entregar coisa, quando, cara, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me capacitar, eu tenho que me formar, então, cara, acabou. Você tem que parar de ficar nesse lenga-lenga e botar o negócio pra acontecer, entendeu? Bora produzir, porque o negócio hoje em dia é produzir. Você tem que produzir como mãe, você tem que produzir como profissional, você tem que produzir como filho, como cônjuge, como qualquer coisa. Se você não tá entregando, se você não tá produzindo, você tá ficando pra trás, porque profissionalmente, então, se você não tiver sempre naquela vibe, tem que melhorar, tem que ser melhor, tem que entregar, alguém vai passar na tua frente, gente. Ponto final. Hoje, se você
está numa cidade pequena como aqui em São Luís, porque existem muitos serviços ruins aqui. E que a pessoa ainda é bem sucedida no seu serviço, não entregando o melhor de si, porque não tem concorrência. Em pouco tempo vai aparecer, porque sempre aparece alguém para entregar um serviço melhor. Então, se você não continuar querendo ser um melhor empregador, querendo ser um melhor fornecedor, querendo ser um melhor médico, já já você vai ficar para trás. Você vai perder. Porque você tem sim que sempre melhorar, gente. É a lei da vida. Você não pode achar que o que você vai tá fazendo hoje vai ser suficiente para sempre, não. Eu acho que a gente tem que sempre entregar mais. Eu acho que esse é o negócio para você ter um mínimo de sucesso em qualquer coisa que seja. Alguém tem mais alguma coisa? Quer fazer mais alguma pontuação? Então, assim, eu vou deixar a live salva por 24 horas. Eu ainda tô querendo ver porque esse negócio de cortar as lives e botar no IGTV vai ficar muito ruim. Porque vai ficar, tipo, um monte de vídeo pequenininho, cortado. Daqui a pouco vão ter 200 milhões de vídeos, porque eu queria fazer lives, assim, pelo menos dia sim, dia não, pra gente discutir várias outras coisas. Então eu tô vendo uma alternativa aí pra deixar a live salva por mais tempo. Porque eu acho que tem sempre coisa que é legal a gente olhar de novo. Tá bom? Muito obrigada por quem tava aqui, muito obrigada pelas pessoas que falaram. Eu gosto muito de falar. E eu gosto mais ainda quando vocês mandam coisas pra gente poder discutir. Então, assim, eu acho que foi meio em cima da hora. Eu sei que esse horário não é muito legal pra todo mundo. Tem muita gente que tá saindo do trabalho ainda. Eu sei que é só o horário que é mais conveniente pra mim. Então, beijo, Amanda. Beijo todo mundo que ficou. Muito obrigada. Eu vou deixar gravado 24 horas. Todo mundo que vocês acham que ia ser legal a pessoa olhar essa live, manda a live pra pessoa, manda o povo me seguir. E eu não vou dizer se inscreva no canal porque não tem canal, tá bom? Então beijo, galera. Tchau!